Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu trazendo para vocês um vídeo que inclusive foi uma sugestão de um inscrito aqui, alguém que acompanha meu canal nos últimos vídeos, tá? Que sugeriu eu trazer algumas ações que na minha visão e na visão também de analistas, tá? Podem se beneficiar bastante com uma queda de juros, que isso está iminente, tá? Dado que recentemente tivemos ali a reunião do Copom, que, pô, manteve, na verdade, a Selic em 3,75, não indicou que a gente teria um corte em agosto, mas já deixou em aberto o seguinte comunicado, que irá se acompanhar os dados, e os dados recentes têm mostrado, sim, essa queda na inflação, essa queda, inclusive, também nas expectativas, tá? Então, tudo leva a crer que nós teremos, sim, em algum momento breve, tá? A queda aí, no começo da queda da nossa taxa de juros, tá? E algumas ações, obviamente, tendem a se beneficiar mais, outras menos, mas o que eu quero trazer hoje para vocês? Eu não quero falar, boa, as ações de varejo, de turismo vão se beneficiar, porque isso não tem nada a ver com a minha estratégia. Eu não invisto nessas ações. Eu quero trazer ações previdenciárias, tá? Ou seja, que eu tenho aqui na minha carteira, que tendem a se beneficiar. E não sou só eu falando isso, eu já inclusive dei o spoiler em vídeos passados, mas agora eu quero trazer uma comprovação também de analistas, ou seja, de outras pessoas que estão pensando dessa forma, tá? Então fica até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. O que eu te peço, tá? Deixa seu gostei, deixa seu like, acompanhe os outros vídeos do canal, que sai 2 por dia de segunda a sexta, no final de semana sai 1 por dia, mas pô, tem muito conteúdo aqui, totalmente gratuito. Só te peço realmente o apoio e a inscrição, que a gente tá rumo a 100 mil inscritos, tá? Isso, pô, tenho certeza que a gente vai chegar e vai ser uma felicidade muito grande. Beleza? Bora pro vídeo. Olha só, eu vou usar essa notícia aqui, que foi alguma opinião de alguns analistas, tá? À espera da queda da Selic, 3 ações podem se beneficiar e distribuir dividendos maiores, ou seja, a gente faz esse corte em boas distribuidoras de dividendos, tá? Ações da Neoenergia, Alupar e Banco do Brasil estão entre as que tendem a ter melhor desempenho em cenário de juros menores. Banco do Brasil e Alupar, já o destaque, inclusive isso aqui estava no título, inclusive isso daqui estava na nossa própria thumb. E o que é interessante de falar? Quando você olha para banco, você fala, pô, mas banco não é melhor que o juros esteja alto? Não necessariamente. Ele pode até ganhar, de certa forma, com juros mais altos, porque o que ele vai cobrar de juros vai ser mais alto, mas tem toda uma contrapartida que às vezes, inclusive, é até pior para os bancos, tá? E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. E a Alupar não tem o que falar. É uma empresa de transição de energia com pedaço de geração, muito boa para uma carteira previdenciária e mais do que isso. Agora teremos o leilão de transição, que eu fiz um vídeo para vocês. Pô, vai 2 vídeos para trás, 3 vídeos para trás aqui no canal que você vai ver. Assista aquele vídeo. E mais do que isso, tá, gente? É uma empresa que, por ser mais alavancada, dado o próprio setor, ter dívida atrelada ao CDI, se a gente tem o CDI abaixando por conta da Selic abaixando, pô, vai ser menos despesa financeira para a empresa. Basicamente, esse daqui é o resumo, tá? Olha só o que é legal de falar. O analista Ricardo Schweitzer, acho que é assim que fala o nome dele, destaca que a situação da empresa também pesa. Companhias muito endividadas se beneficiam com a queda da alavancagem e despesas financeiras, como é o caso de diversas empresas e setores conhecidos pelos proventos. Energia, saneamento, construção rodoviária, telecom, são negócios cuja estabilidade da geração de caixa permite uma tomada de dívida. Por isso que quando eu falo aqui para vocês que é inerente do setor, por exemplo, de transição, ter alavancagem mais alta, e que isso não pode ser um ponto de atenção no sentido de falar, eu tenho uma regrinha de bolsa que eu só invisto em empresas com alavancagem de menos de 1,5 vezes. Pô, se você falar isso, você não vai investir nas elétricas, você não vai investir em transmissora, porque por ser muito previsível, pode-se tomar o risco, de certa forma, de ter mais dívida, de ter uma alavancagem mais alta, porque você consegue ter uma previsibilidade maior da geração de caixa, tá? Então isso é inerente do setor, é normal eles trabalharem com endividamento mais alto. Agora, um endividamento mais alto, quando você tem um juros mais alto, você paga mais por aquilo. Ou seja, sua despesa financeira com juros, tá? Ela vai ser maior. Quando esse juros é menor, porque a taxa caiu, pô, é mais resultado que aquela empresa vai gerar, porque ela vai pagar menos de juros naquela dívida, tá? Então isso a gente deve ver não só com a Alupar, mas, pô, a gente deve ver também com as outras elétricas, com as outras empresas que têm um pouco inerente no setor essa alavancagem mais alta. Digo para vocês, até Klabin também deve se beneficiar por isso. Vamos lembrar, tá? Recentemente trabalhando com uma alavancagem mais alta, terminou agora todo o investimento, deu start no todo o processo ali, a unidade Puma 2. Então, pô, isso também deve ajudar. Vamos ficar com isso na nossa cabeça, apesar de não estar falando de Klabin aqui nessa própria notícia, tá? Olha só, quando a gente fala que as elétricas, especialmente aqui, também são beneficiadas por isso, é porque quando a gente calcula, e os analistas fazem esse cálculo de ver se a empresa está valendo a pena, eles usam o que eles chamam de TIR, que é a taxa interna de retorno, que é isso que ele está falando aqui, ó.
investimentos com uma taxa de interna de retorno maior, tá? Por quê? Juros altos fazem com que os projetos se tornem inviáveis pelas baixas taxas de retorno. E aquela questão também de cuja oportunidade. Às vezes, por que você vai investir? Aqui falando de indústria, mas a gente pode colocar numa elétrica. Por que às vezes você vai querer investir numa elétrica que tem uma taxa de retorno muito baixa frente a uma Selic muito alta? Às vezes vale a pena para alguns investidores deixar simplesmente o dinheiro parado numa Selic e corre menos risco, tá? Então é sempre bom a gente conseguir entender no mercado essas flutuações. Não para fazer trade, vocês sabem bem o que eu falo aqui, mas para olhar como uma questão de oportunidade, tá? De comprar as boas empresas em cenários onde ninguém quer, justamente por essas razões aqui que eu estou comentando, e se posicionar em bons negócios. E na frente, pô, os juros caem, na frente depois o negócio retoma. Então aqui que a gente tem que se preocupar é bons negócios com bons fundamentos para um longo espaço de tempo, tá? Olha só o que falam aqui dos bancos. A queda na taxa de juros permite que os bancos consigam emprestar mais recursos, tá? Além disso, com a melhora na economia, a inadimplência tende a cair, tá? Ampliando a rentabilidade. Então, por um lado, algumas pessoas falando, pô, os juros altos é bom para os bancos, que eles cobram mais. Por outro, é ruim, porque os juros altos significa uma economia crescendo menos. Juros altos significa que a gente tem ali uma restrição ao acesso a crédito, tá? Então a carteira às vezes não consegue crescer muito, a carteira fica muito inadimplente e isso faz com que o resultado pese, tá? Então é um pouco nessa linha que a gente entende a Alupar indo bem, pelo que eu comentei, Banco do Brasil indo bem também. Eles falaram aqui um pouco de Neoenergia, gente, mas eu vou passar até um pouco rápido aqui por essa parte, porque a Neoenergia não é uma carteira uma ação que eu tenho na minha carteira, tá? O que eu gosto, na verdade, é te mostrar para vocês um pouquinho sobre a Alupar, que vocês sabem que eu tenho, tá? Então, olha, outra companhia no setor elétrico bastante citada pelos analistas é a Transmissora Alupar, tá? Afirma que 32% da dívida da companhia é atrelada ao CDI, enquanto 48% segue o IPCA, ou seja, 32% atrelada ao CDI, se o CDI cai, é menos despesa com juros naquela própria dívida, tá? Embora beneficiada pela queda do endividamento, os dividendos da Alupar também devem depender do tamanho dos investimentos nos leilões, já falei isso aqui para vocês. Então, às vezes, no curto prazo, se o leilão não for muito bom agora, gente, não tem problema, vamos lembrar. Participar bem de um leilão, ganhar lotes com boa rentabilidade, garante lá na frente um dividendo ainda maior, tá? A regra vale para transmissoras como ISA-CETEP, o Transmissora Paulista e Taesa, 28% e 34% atrelado ao CDI, foi como eu comentei lá no começo. Queda de juros ajuda essas empresas também. E vamos lembrar, tá? A queda de juros ajuda todo mundo, na verdade, tá? Então, num curto prazo, a gente precisa, sim, de um juros maior para combater a inflação, que é o que de fato aconteceu, mas à medida que os dados vão sugerindo que a gente possa ter um juros menor, isso também é bom para todo mundo, tá? Não pode colocar a carroça antes do burro, as coisas têm que caminhar como elas precisam, tá? E de fato é o que está acontecendo com o nosso Banco Central. Então, acho que, pô, tudo tá caminhando para ir pro lado bom, tá bom? Acho que essa que é a grande ideia aqui, tá? Olha só, ele projeta um dividend yield de 5,1% para a Alupar, um pouquinho menor do que a minha própria projeção, na casa dos 6,5%, tá? Mas mesmo assim, vamos lembrar, gente, o dividendo de Alupar tende a crescer cada vez mais. Acabou de anunciar uma nova política, tá? E olha, o que ele espera para a Taesa? Um dividendo de 8,7 e ISA-CETEP de 6,5. Isso muito parecido com a minha própria projeção. Aqui um pouco mais conservador para a Taesa. Eu ainda espero 9, 9,5, tá? De novo, isso tudo pode mudar no curto prazo, dados os leilões. Vamos acompanhar com certeza. E olha só o que é legal de mencionar também. Geração Engie, lembra que eu falei para vocês que vai ser uma das maiores dividendos desse ano? Fiz vários vídeos aqui. Olha o dividend yield projetado dele, 8,1. Meu é inclusive maior, tá? Quase na casa dos 10. Mas mesmo assim, todo mundo meio com esse mesmo pensamento de, pô, realmente ser uma boa pagadora, tá bom? Então é isso, basicamente, gente, que eu quis trazer para vocês. Vamos lembrar, acho que no geral, basicamente todas as empresas acabam se beneficiando sim de uma queda na taxa de juros. Quis trazer essa notícia porque dá destaque em duas posições que eu gosto muito. Banco do Brasil, uma das minhas maiores, e a Alupar. E aí andar fazendo a ponte, né, com as outras elétricas e também com os outros bancos. E aqui até Santander e Bradesco, que foram muito penalizados por juros altos, dado a tesouraria pior, pô, com uma queda nos juros, Santander e Bradesco tendem a se recuperar de forma muito mais positiva e muito mais forte, tá? Então vamos ficar bem atento com isso, porque eu tenho certeza que vai ser legal de você saber, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei. Pô, deixa a sua sugestão aqui nos comentários e, pô, qualquer coisa também você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, tá bom? Tamo junto, valeu, falou!